Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer comemora resultado da inflação. O Brasil fechou 2017 com um índice inflacionário de 2,95%. É o menor da série histórica desde que foi instalado o regime de metas no país. O diretor da Polícia Federal se reúne com a presidente do Supremo e afirma que quer concluir os inquéritos contra políticos que estão no STF até o final deste ano. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, eu começo falando justamente sobre essa questão do índice de inflação. Foi, sem sombra de dúvidas, a principal notícia nos corredores do poder hoje. Fosse no ambiente econômico, fosse no ambiente político. O Brasil fechou 2017 aí com esse índice de inflação oficial de 2,95%, o menor na história desde o início do uso de regime de metas no país. E, claro, isso foi motivo de comemoração no ambiente político, inclusive aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento, porque esse resultado termina ampliando o discurso da base governista de que as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo estão dando o resultado esperado e seguem uma linha correta em relação aos resultados que se espera da economia. O presidente da República, Michel Temer, reuniu agora à tarde representantes do Ministério da Fazenda e também do Banco Central, justamente para comemorar esse resultado, e ressaltou que esse índice de inflação baixinho, de 2,95%, isso vai gerar aí justamente a possibilidade de ampliação do consumo, até mesmo de a pessoa poupar mais, e que isso pode aumentar também a geração de empregos. Confira o que disse Temer. Inflação baixa, só para repisar o que muitas vezes tem dito, vai significar exatamente mais empregos, não é? Mais comida na mesa, mais rendimento na poupança, ou seja, quando a pessoa vai ao supermercado, ele vê um preço estável, um preço que não é reavaliado a todo momento. Aliás, se for reavaliado, convém denunciar os setores competentes do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E esta é a vantagem da inflação baixa, que naturalmente faz produzir mais consumo e naturalmente mais produção de emprego. Também participaram desta reunião com o presidente Temer, ministros palacianos aí. Então, uma reunião aqui no Palácio do Planalto que teve a abertura deste encontro, desta reunião. Ela foi feita aberta aí à imprensa. Em relação ao índice inflacionário, vale explicar aí o que é esse número. 2017 fechou em 2,95% e esse percentual é o menor desde o início do regime de metas, lá em 1998. É o segundo menor índice da história também, desde que começou a ser calculado o IPCA amplo. E, portanto, isso mostra realmente uma desaceleração imensa. Lembrando que não há muito tempo a nossa inflação chegou a 2 dígitos. Em 2015, por exemplo, que foi aquele último ano integral da gestão de Dilma Rousseff, chegou perto de 11%. Agora, essa inflação bem baixa é bom, só que acredite, é até curioso, o presidente do Banco Central precisou dar explicações por que esse percentual ficou abaixo, inclusive, do que estava ali previsto no regime de meta, na faixa de 4,5%, quando se considera que pode ir 1,5 ponto para cima ou para baixo. E aí ficaria ali entre 3 e 6. E por que ficou mais baixo? O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, ele enviou uma carta para o ministro da Fazenda agora à tarde. Neste momento, ele está, inclusive, concedendo uma entrevista coletiva. Nesta carta, ele explicou que o principal motivo para fazer com que a inflação ficasse com esse índice tão mais baixo assim do que eles mesmos imaginavam, foi a questão da deflação nos alimentos. O preço dos alimentos caiu bastante no ano de 2017. E a respeito do presidente do Banco Central brasileiro, aí uma informação também positiva hoje, a revista inglesa The Banker elegeu o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, como o melhor presidente de bancos centrais no mundo. Foi uma análise aí global. E na publicação, que quem estiver acompanhando com a gente aí
pela televisão, está verificando aí que foi o melhor presidente do Banco Central eleito pela The Banker em 2018, a publicação ressalta que Ilan tem um currículo específico que é misto ali de atividades na iniciativa privada e também atividades no setor público. Ele ressalta que ele está entre os gestores aí que mais conseguiram estimular o crescimento e a estabilização econômica dos seus países. A revista diz ainda que 2017 foi um ano muito bom para o Brasil, ressalta que a maior economia da América Latina conseguiu controlar a inflação, domar a inflação especificamente, e cita que finalmente saiu da recessão. Em outro canto aqui do continente, no entanto, a história é bem diferente. Quem vai contar pra gente é Daniele Popov, porque aqui na Venezuela, enquanto aqui no Brasil a gente está falando em inflação de 2,95%, na Venezuela em 2017, de acordo com dados do parlamento venezuelano, a inflação passou e muito dos 2.000%, com uma previsão para este ano de que pode chegar em 10.000%. Daniele Popov, explica esses números pra gente. Boa noite. Oi, Rosiana, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, a inflação na Venezuela pode dar um salto em 2018. No ano passado, esse índice fechou em 2.616% e pode chegar, como você já disse, a 10.000% este ano. Os dados foram apresentados pela Assembleia Nacional, que é o parlamento venezuelano. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, o opositor José Guerra, afirmou em entrevista que a inflação do país está fora de controle devido à impressão de dinheiro do Banco Central para financiar o déficit no governo de Nicolás Maduro. O presidente do Banco Central da Venezuela, Ramon Lobo, evitou comentar o índice de inflação apresentado pela Câmara. As ações do parlamento são consideradas nulas por todas as instituições próximas ao governo. O Banco Central não publica desde 2015 dados oficiais sobre a inflação e o PIB. Essas informações são da Agência F. Rosiana. Obrigada, Daniele Popov. E agora a gente vai falar de um assunto que a gente anunciou aqui ontem, bem no finzinho do programa Nos Corredores do Poder, que foi aquela publicação do decreto do governo, que saiu na edição de hoje do Diário Oficial, determinando a extinção de quase 61 mil cargos. Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, prometeu que ia explicar para a gente o que era isso. Eram cargos obsoletos. Mariana, explica para a gente. Tinha algumas funções que eu confesso a você que eu realmente não sabia que existia. Pois é, boa noite. Boa noite. São funções, por exemplo, datilógrafo, né? Que é uma função que hoje em dia já não eu tem fiz mais... curso de datilografia, tá? Eu fiz de digitação, mas os cargos de digitadores também estão sendo extintos. Então, são funções como essa, que tem uma que é auxiliar de micro... É a pessoa que tem que fazer a microfilmagem dos documentos, isso, auxiliar de microfilmagem. Então, é uma profissão também que já... Ou são profissões que estão em extinção, alguma coisa assim. Ou são profissões que estão em extinção, ou são serviços que podem ser feitos por empresas terceirizadas, especializadas. Não há mais justificativa, então, para que exista um emprego público voltado para aquela função. Olha, a gente separou alguns números sobre o que são esses cargos. Vamos acompanhar. São, ao todo, então, 60.923 cargos que vão ser extintos, de um total de 635 mil cargos que existem na administração pública direta, né? Ou seja, quase cerca de 10% aí dos cargos da administração pública direta e autarquias, administração federal, é bom ressaltar. Então vão ser extintos inicialmente 37.872 cargos que já estão desocupados, já estão vagos, e depois 23.051 cargos que atualmente ainda estão ocupados, mas à medida que eles forem sendo desocupados, né? Ou seja, se as pessoas forem se aposentando ou deixando o serviço público por algum motivo, aí então esses cargos não vão ter reposição de funcionários. Hoje, o Augusto Chiba, do Ministério do Planejamento, conversou conosco sobre isso e explicou um pouco mais sobre esses cargos. Vamos acompanhar.
Esses cargos, eles já não são mais utilizados, não existem mais concursos públicos, eles já estão superados dentro da administração pública federal. Na verdade, ele desincha a máquina, né? Porque tirando a expectativa de se fazer concurso para isso, obviamente não vai tirar dinheiro do erário para fazer pagamento de servidor para isso, né? Então, na verdade, são cargos que já não são utilizados e penso que muito pouca importância terão ou impacto terão nas finanças do governo federal. Está aí, então, o secretário de Gestão de Pessoas no Ministério do Planejamento. O impacto sobre isso, Rosê, o Ministério do Planejamento ainda não tem. Acho que vai ser uma coisa que vai sendo auferida ao longo do tempo em relação a esses cargos. Isso era uma medida que tinha sido anunciada, né, Mari, no ano passado, quando o governo fez aquele anúncio da reforma administrativa, mas aí agora publicou esse decreto, fez o anúncio ontem, publicou o decreto hoje, fez a confirmação e publicou hoje no Diário Oficial da União. A gente segue falando aí nesse ambiente meio política, meio economia, agora conversando com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, porque por lá ele tem informações aí. Uma em relação aos salários dos servidores e a outra em relação a uma obra aí que vai poder ser retomada depois de toda uma celeuma de um imbróglio em relação à prestação de contas, mas que é uma daquelas promessas dos legados da Copa, né, Maurício? Boa noite. Olá, Rosé, boa noite. Pois é, vamos começar então pelos salários dos servidores. Finalmente, o governo do estado conseguiu pagar todos os salários do mês de novembro, não está devendo mais nada em relação a novembro. Mas na próxima segunda-feira já vencem os salários de dezembro. O governo tem que pagar até a próxima segunda-feira os salários de dezembro e ainda não pagou todos os 10 salários referentes ao 13º do ano passado. Portanto, o problema continua. Agora, falando disso que você falou, da obra, da construção da linha 4 do metrô, ficou faltando construir a estação da Gávea. Essa obra está parada há 3 anos. Tudo deveria ter sido concluído até 2016, mas não foi. A obra também foi interrompida porque o Tribunal de Contas do Estado proibiu o governo do Estado repassar recursos para essa obra devido à suspeita de superfaturamento. Inicialmente, a construção da estação da Gávea estava avaliada em 500 milhões de reais. Mas agora, o Tribunal de Contas do Estado liberou o governo do Rio para repassar os créditos para a empreiteira que está realizando essa obra de construção da estação da Gávea da linha 4. O governo do Estado, portanto, pode voltar a investir para concluir a linha 4. Só que tem um problema. Falta dinheiro para investir, né, Rosé? Pois é, Maurício, olha, muito obrigada pela informação. Agora eu vou conversar novamente com Daniele Popov na redação da TV Brasil, aqui em Brasília, porque Dani tem informações a respeito de declarações que foram feitas hoje pelo ministro Gilberto Kassab. Ele falou, inclusive, sobre aquela polêmica, se há ou não há previsão de privatização dos Correios. Ele disse que não há previsão disso, né, Dani? E falou aí na NBR, deu uma entrevista naquele bloco Por Dentro do Governo. Conta pra gente o que disse exatamente o ministro Kassab. Então, Rosé, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse hoje que a privatização dos Correios não é assunto em debate dentro do governo federal. Ele participou aí do programa Por Dentro do Governo da TV NBR e depois falou com a imprensa e ressaltou que essa discussão não existe na gestão dele. O que existe é a tentativa de recuperar os Correios. Segundo Gilberto Kassab, a atual gestão encontrou os Correios com uma administração desorganizada e com déficit de 2 bilhões de reais. O ministro explicou que a função dos Correios deve ser reestudada e que, naturalmente, algumas funções vão desaparecer, seja com privatização, parceria ou extinção. Há alguns séculos, até porque o Correio é uma empresa secular, os Correios entregavam cartas. Hoje, os Correios ainda entregam muitas cartas, ainda é a principal fonte de receitas do Correio. Mas cada vez mais nós temos outras atividades que se tornam cada vez mais importantes, como, por exemplo, a logística, não é? Hoje, cada vez mais as pessoas compram através da internet e cabe às empresas fazer as suas entregas. Então, o Correio precisa investir mais em planejamento, mais em logística. De acordo com um relatório do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, divulgado em dezembro do ano passado, em apenas 5 anos, de 2011 a 2016, o patrimônio líquido dos Correios encolheu 92,63%. Além da perda patrimonial, os resultados apontam a deterioração de capacidade dos Correios, saldarem dívidas no longo prazo, aumento de endividamento da empresa e
uma maior dependência de capital de terceiros. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, você confere com a gente que a Polícia Federal espera concluir este ano inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal que envolvem políticos. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Neste bloco, a gente abre falando sobre uma reunião que ocorreu hoje, envolvendo ali o diretor da Polícia Federal e também a presidente do Supremo Tribunal Federal. E após esta reunião, o diretor-geral da PF afirmou que espera concluir ainda este ano os inquéritos que estão no STF, portanto, que envolvem políticos com foro privilegiado. Mas quem tem os detalhes para a gente sobre as declarações de Segovia é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Essa que é uma das informações em destaque no site, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, notícia de destaque no site da Agência Brasil. Bem, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, ele teve essa reunião com a ministra, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e depois da reunião ele disse que a meta dele este ano é concluir até o final de 2018 as investigações de todos os inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal referentes à Operação Lava Jato. Ele disse ainda que a partir de hoje o número de delegados dedicados a esses inquéritos passou de 9 para 17. E a tarefa deles eles têm pela frente aí cerca de 200 investigações policiais que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. A equipe de peritos também dobrou para destravar aí os inquéritos que ainda aguardam laudos. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre essa meta de concluir os inquéritos até o fim de 2018. É uma meta que a ministra Carmen Lúcia também quer, a doutora Raquel Dodge também está imbuída nesse propósito e eu acho que o país merece ter uma resposta quanto a essas investigações. Olha, e também depois dessa reunião com a presidente do STF, Carmen Lúcia, o diretor-geral da Polícia Federal, ele foi questionado pelos jornalistas se a conclusão dos inquéritos da Lava Jato inclui também as investigações referentes aí ao presidente Michel Temer. Fernando Segovia afirmou que sim, ele disse que a Polícia Federal está aguardando a resposta do presidente às perguntas que foram enviadas. E todas as investigações conduzidas pela Polícia Federal que tramitam no Supremo envolvem políticos com foro privilegiado na corte, entre parlamentares, ministros de Estado e o presidente da República. Ainda nessa reunião, o diretor Fernando Segovia, ele fez um relato à ministra Carmen Lúcia sobre como está o andamento das investigações referentes aí relacionadas à morte do ministro Teori Zavascki, que morreu em 19 de janeiro do ano passado na queda de um avião perto de Paraty, no Rio de Janeiro. E a principal linha de investigação leva a crer que houve falha humana nas manobras de aproximação da aeronave à pista de pouso em Paraty. Quem disse isso foi o delegado responsável pelo caso, Rubens Maleiner. Ele disse que todas as perícias indicam que não houve sabotagem. Não há um prazo para a conclusão dessas investigações, mas o delegado responsável disse que já está perto de terminar o trabalho. Foram abertas 3 investigações sobre a morte do ministro Teori Zavascki, uma pela Força Aérea Brasileira, uma segunda pelo Ministério Público Federal e a terceira pela Polícia Federal. Nenhuma investigação foi concluída até o momento. Além de Teori Zavascki, também estavam no avião mais 4 pessoas e todos os ocupantes morreram. Rosiane. Carolina Pimentel, outros detalhes você sabe que pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. Você pode acessar pela internet diretamente no computador, pode acessar também no seu smartphone. A gente segue falando aí sobre questões que envolvem o Poder Judiciário, mas desta vez para saber como é que está aquela situação da deputada federal Cristiane Brasil, que foi escolhida pelo governo para assumir o Ministério do Trabalho, mas teve a posse suspensa. Mariana Jungmann, Cristiane Brasil decidiu recorrer novamente. Exatamente. A defesa dela, Rosiane, recorreu hoje novamente no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá no Rio de Janeiro, contra a decisão
de ontem do desembargador Guilherme Couto de Castro, que é vice-presidente do tribunal. Na decisão de ontem, o desembargador manteve a liminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil. Hoje, então, a defesa dela recorreu e esse recurso deve ser julgado, então, por outro desembargador que ainda será indicado pelo tribunal. A liminar que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil como nova ministra foi concedida pela Justiça Federal, lá também no Rio de Janeiro, atendendo a um pedido, uma ação de advogados trabalhistas que alegam que a indicação dela fere o princípio da moralidade na administração pública, porque Cristiane Brasil já foi condenada justamente em uma ação trabalhista, Rosiane, por não pagar, então, direitos trabalhistas. Até ontem, a decisão, esse recurso que tinha sido negado ontem pelo tribunal, tinha sido movido pela Advocacia Geral da União. Então, a intenção era da advocacia recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas com essa defesa da deputada de recorrer novamente ao TRF, vamos aguardar, então, uma posição do TRF, né? Pois é, que na verdade eu falei novamente, mas é porque teve esse recurso da advocacia e agora o recurso da deputada federal. Agora, Mariana, você tinha uma informação para corrigir para a gente, que é só em relação a uma entrevista que a gente chamou na minha primeira entrada, reportagem sobre cargos extintos. A pessoa que falou não era do Ministério do Planejamento, era o jurista Yuri Melo. Portanto, correção feita, a gente pede desculpas aí a quem está nos seguindo neste momento aqui nos corredores do poder. Agora eu vou chamar Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo, porque Vanessa atualiza para a gente, claro, as informações a respeito do enfrentamento, combate à febre amarela no país. E uma pergunta que surgiu nos últimos dias, né, Vanessa, é assim, tem vacina suficiente? Hoje o ministro falou sobre isso. Boa noite. Oi, Rosinha, boa noite. Exatamente isso. O ministro da Saúde garantiu que não há risco de desabastecimento da vacina contra a febre amarela no país. Ricardo Barros deu uma entrevista à Rádio Nacional da IBC e explicou que as doses fracionadas vão ser aplicadas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia por causa da ameaça do avanço da doença. Mas, segundo ele, havia 20 milhões de seringas para fracionamento compradas no ano passado e que não precisaram ser usadas. Com isso, 15 milhões vão ser aplicadas agora e ainda vão restar 5 milhões em estoque. Ricardo Barros disse ainda que se houver novas ameaças, o Ministério estará pronto para agir e para evitar a transmissão da doença, até por causa desse estoque. Já que em São Paulo, 3 parques estaduais foram reabertos hoje. O Horto Florestal e o da Cantareira, na zona norte da cidade, que foram os primeiros a fechar em outubro do ano passado. E o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, fechado em novembro. Outros 23 parques municipais continuam fechados. Na manhã de hoje, uma entrevista coletiva foi convocada pela Secretaria Estadual de Saúde para detalhar medidas preventivas. Esses parques voltam a receber o público porque a população do entorno já foi imunizada, mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Secretaria. Só que esses parques continuam sendo áreas de risco e, por isso, faixas vão alertar a população e também orientar sobre a necessidade da vacina para frequentá-los. Em outra medida, a Secretaria vai dar início a uma intensa campanha de vacinação entre os dias 3 e 24 de fevereiro. A meta é imunizar mais de 6 milhões de pessoas que estão em áreas consideradas de risco. São 53 cidades da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Baixada Santista que vão receber doses fracionadas e as carteiras de vacinação vão ter um selo especial com essa informação. Mais de 4 milhões e 800 mil doses vão estar disponíveis na campanha. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora mais uma informação da Agência Brasil com Carolina Pimentel, mas desta vez sobre o enfrentamento a crimes ambientais na Amazônia e o uso da Força Nacional, né, Carol? Rosé, o Ministério da Justiça prorrogou por mais 6 meses a presença de agentes da Força Nacional nos estados da Amazônia Legal. E o objetivo é intensificar o combate a crimes ambientais na região. Os agentes da Força Nacional vão ajudar principalmente nas ações de fiscalização de irregularidades e apuração de crimes ambientais nessa região, ajudando principalmente aí as equipes do IBAMA. A Força Nacional está na Amazônia Legal desde julho do ano passado, Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. Vou te pedir aí mais alguns destaques em relação à Agência Brasil, só para a gente ressaltar, né, que são várias outras notícias que estão aí em destaque na Agência Brasil. A gente tem informações aí, por exemplo, sobre o turismo mundial, que registrou crescimento. A gente vai trazer outras informações sobre isso ao longo da semana, mas você também tem mais uma última informação aí sobre a Venezuela. Tenho sim, Rosiane. O Ministério da Fazenda informou hoje que o Banco Central da Venezuela pagou ao Brasil, no dia 5 deste mês, o saldo devedor referente ao segundo quadrimestre de 2017. A dívida de mais de 262 milhões de dólares estava vencida desde setembro do ano passado. Esse valor é referente a débitos da Venezuela com empresas brasileiras garantidos pelo Tesouro Nacional e já pagos às empresas. Com o pagamento, a Venezuela evitou a formalização de um calote. A transação foi feita por meio do Fundo Monetário Internacional, pois a Venezuela alegou problemas operacionais para quitar a dívida em dólares norte-americanos. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente encerra por aqui nos Corredores do Poder de hoje. Quem está na rádio acompanha a Voz do Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã.